Um estudo encomendado pela Prefeitura de Ribeirão Preto reforçou uma antiga reclamação das empresas de ônibus. O resultado desse estudo, obtido com exclusividade pela Record TV, afirma que o município teria que repassar um subsídio de até 80 milhões de reais para o consórcio pró-urbano responsável pelo transporte público na cidade. Esse relatório deve ser apresentado amanhã a secretários de governo e vereadores. O uso do dinheiro público para ajudar empresas privadas é alvo de críticas. A auditoria nas contas das empresas de ônibus chega 2 dias depois do fim da greve que paralisou parte do serviço por uma semana. O relatório da auditoria tem 2 partes, a primeira com 84 páginas e a segunda 43. Na primeira parte, há vários gráficos que apresentam a evolução do preço da tarifa, as ponderações feitas pelo Ministério Público durante o contrato vigente e planilhas apontando o número de passageiros e o valor adquirido com o serviço de transporte. Os dados mostram que os primeiros 4 semestres de contrato, momento em que houve maior quantidade de passageiros, foram positivos. Depois, os saldos foram negativos e crescentes a partir de 2018, o que coincide com os reajustes da tarifa, atingindo valores muito expressivos, segundo a auditoria, entre os anos de 2020 e 2021, anos da pandemia. O relatório aponta também que o período da pandemia representa mais de 81% do saldo negativo das empresas. São mais de 51 milhões de reais. O resultado termina dizendo que essa dívida já inclui os 15 milhões e 800 mil repassados pela Prefeitura como empréstimo no ano passado. Se esse valor não for incorporado pelo consórcio, a dívida apresentada é maior, chegando a quase 68 milhões de reais. Ainda no primeiro relatório, apresentado pela auditoria, consta a informação divulgada pela Record TV no início do mês, de que o consórcio não tem seguro para os passageiros. Segundo o relatório, o seguro não foi pago de dezembro de 2012 a junho de 2014. Por intervenção do Ministério Público, voltou a ser pago por 5 anos, sendo suspenso novamente em 2020 e 2021. O relatório 2 aponta que foi realizado o cálculo do montante de subsídio público que a Prefeitura ainda deveria repassar às empresas para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O relatório conclui que o desembolso total, com subsídios, alcança de 66 a 80 milhões de reais. Nessa sexta-feira, aqui no Palácio Rio Branco, a Prefeitura apresenta a secretários de governo e vereadores o resultado dessa auditoria. A confirmação foi feita à produção da Record TV por convidados dessa reunião, onde também devem ser debatidas propostas de mudanças no contrato de concessão do serviço de transporte público. A Record TV mostrou o resultado da auditoria ao presidente da Comissão de Mobilidade Urbana na Câmara de Vereadores. Marcos Papa diz que a Prefeitura gastou quase R$500 milhão numa auditoria onde já se sabia o resultado. As empresas de ônibus querem mais dinheiro. A Prefeitura assumiria uma postura proativa, se anteciparia ao problema, dizendo, olha, existe espaço para recompor a perda inflacionária e recompor o salário dos motoristas, dos empregados do pró-urbano. Ela teria se antecipado ao problema. Mas se tivesse cumprido o contrato, analisando a contabilidade das empresas, seria possível também ela dizer se há desequilíbrio econômico-financeiro ou não, que é o que o pró-urbano sempre fala, ele chantageia, ele ameaça a cidade dizendo, olha, eu vou parar tudo, há desequilíbrio econômico-financeiro. O fato do pró-urbano dizer isso é um tremendo escândalo. A contratação do serviço de auditoria já previa uma possível melhora na frota, como mostra o edital, onde foram listados os serviços de equilíbrio econômico-financeiro, viabilidade de adoção de melhorias da frota e adequações necessárias ao contrato vigente de transporte coletivo urbano. O serviço contratado foi da empresa Oficina Engenheiros Consultores Associados de São Paulo, no valor de R$ 457.996. Na semana passada, o prefeito Duarte Nogueira confirmou o uso de dinheiro público para trocar metade da frota de ônibus, cerca de 170 coletivos, até outubro. Nós estamos fazendo uma reavaliação no contrato da concessão de ônibus e a Prefeitura deverá fazer, portanto, um investimento na frota
para que nós possamos, mantendo a tarifa sem onerar o usuário, fazer investimentos para a substituição da nossa frota dentro de um planejamento contratual que está sendo estudado e realizado pela Prefeitura e pelos técnicos que foram contratados pela nossa administração. Esse advogado especialista em direito público diz que empresas privadas, como é o caso do consórcio Pró-Urbano, precisam assumir os riscos de contratos firmados com administrações públicas e que o repasse de dinheiro ou bens, como é o caso de novos ônibus, não poderiam acontecer. Num contrato de concessão, diferente dos demais contratos administrativos, o risco do negócio ele é da concessionária, né? E há um limite que a prefeitura possa aí subsidiar a concessionária. Além da situação financeira das empresas de ônibus, a Record TV também acompanha as constantes falhas na frota sucateada. Porta quebrada que arremessou uma passageira para fora do coletivo, goteiras e elevadores para cadeirantes que não funcionam. No Ministério Público, o promotor de defesa do consumidor diz que na primeira quinzena de julho instaura o inquérito que cobra das empresas de ônibus melhor qualidade no serviço prestado e a aplicação de multas mais rigorosas. Em linhas gerais, é a prestação de serviço de maneira precária, né? Sem segurança, sem conforto, sem pontualidade, tudo aquilo que é proibido, em outras palavras, né, pelo Código de Defesa do Consumidor. E diz que o serviço público tem que ser prestado com segurança, com eficácia, e os elementos colhidos nesse inquérito demonstram exatamente o oposto, que o serviço tem sido prestado de maneira bastante precária. Essa entrevista é da semana passada. Hoje, o promotor de defesa do consumidor, o Carlos César Barbosa, não quis comentar o assunto, o relatório da Prefeitura. O promotor Sebastião Sérgio da Silveira, do Patrimônio Público e Cidadania, não foi encontrado. Nós perguntamos à Prefeitura de Ribeirão Preto por que havia na proposta da auditoria a intenção de estudar um possível investimento na melhoria da frota, mas a Prefeitura não comentou esse assunto. A Prefeitura também não falou sobre o possível novo subsídio que pode ser dado ao consórcio Pró-Urbano. Informou apenas que o relatório econômico-financeiro da concessão do transporte coletivo está em fase de análise e que assim que isso for concluído, as ações definidas e as informações sobre a frota serão apresentadas. Sobre a situação do pagamento do seguro de passageiros, a Record TV cobra uma resposta da Secretaria de Administração desde o início desse mês, quando mostramos o problema, mas ainda não tivemos retorno. O consórcio Pró-Urbano também foi procurado, mas não disse se está pagando o seguro aos passageiros e nem quis comentar o resultado da auditoria.